Pessoal, vocês realizaram uma cirurgia conosco e nesse vídeo eu vou deixar algumas orientações para vocês seguirem no pós-operatório. Para a cirurgia de médio porte, nós utilizamos antibiótico oral com o paciente em casa. Esse antibiótico precisa ser respeitado o horário, que é de 6 em 6 horas. Então a dica é que você tome o primeiro às 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite e meia-noite. Nos primeiros dias da cirurgia, nós utilizamos, além de anti-inflamatório regular, analgésico regular. Para pacientes não alérgicos, a gente usa o Aflex e a dipirona. Existe uma máxima na medicina que fala que a dose correta de analgésico é a menor que faça efeito. Então você vai utilizar o Aflex e a dipirona. Em caso de dor, você vai não ultrapassar meia hora e vai fazer o uso do Deocil sublingual. Vai anotar no relógio também, mais meia hora. Caso não melhore a dor nesse período, você vai utilizar o Tilex. Importante também o retorno das medicações de uso regular que o paciente já fazia antes da cirurgia. Por exemplo, os pacientes hipertensos, eles fazem uso de antihipertensivo, eles vão voltar a tomar esse antihipertensivo na pós-operatório. Cuidado com a ferida pós-operatória. Então vamos lá. Pacientes de cirurgias, principalmente de médio porte, que são abdominoplastia, mamoplastia, nós utilizamos cola cirúrgica. Ele vai operar num dia, vai receber alta no dia seguinte e no dia posterior ele poderá realizar o banho. E como que a gente orienta pelo menos os primeiros 3 banhos? Caso o paciente tenha uma cadeirinha de plástico para botar embaixo do box, para evitar dele ter tonteiras e cair e se machucar, faz sentido. Caso ele não tenha, não é um item obrigatório. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tirar a cinta ou o sutiã, ele vai ver que vai ter bastante gás, ele vai tirar tudo isso, vai para o banho. O objetivo do banho é higienizar com delicadeza. A temperatura da água é morna para fria, ele não vai deixar um jato muito forte cair sobre o sítio cirúrgico, vai deixar a água cair com delicadeza, usar a espuminha do sabonete ou o sabão líquido com delicadeza, vai voltar a pegar uma gazinha com álcool 70 e passar por cima de toda a cola. Após essa higienização, a gente tem um detalhezinho diferente na abdominoplastia. Abdominoplastia, vocês vão perceber que a parte do umbiguinho tem uma gaze lá dentro. Você vai tirar essa gaze, vai higienizar com água e sabão líquido. No retorno, você vai pegar um cotonetezinho, vai pegar 5 gotinhas de álcool 70, vai passar lá dentro. Depois, a gaze é um quadradinho, você vai abrir essa gaze, vai enrolar a gaze, deixá-la de formato cilíndrico, vai botar um pouquinho, não é muito nem bacetinho, e vai recolocar no umbigo. Como você vai fazer isso? Ou com os seus próprios dedinhos com a mão limpa, lembrando que nesse momento a cirurgia não está mais estéril, ela está limpa, então pode sim usar os seus dedos, ou uma pincinha de farmácia estando limpa. Limitação dos movimentos. Em relação à limitação dos movimentos, a gente precisa entender que no sítio cirúrgico, o paciente operou mama, ele vai ficar com os braços limitados, ou o paciente que operou abdominoplastia vai ficar com a extensão do tórax limitada. Então, como é que vai ser? Não tem problema o braço para frente da paciente que fez mamoplastia, tá? Desde que seja delicado. O problema maior é a abdução, que é a abertura dos braços. Mas não é que não pode abrir os braços. É abrir o braço o mínimo possível e sempre que abrir de forma delicada. Principalmente nos 5 a 7 dias primeiros. A partir daí ele já vai aos poucos voltando às atividades normais dele. Falando da abdominoplastia, qual é a limitação? A gente vai ter uma tensão nessa região. Então a limitação vai ser em relação à extensão do dorso em relação ao abdômen. Então, muitas vezes, pode ser que seja necessário ele andar nos primeiros 5 a 7 dias um pouquinho mais inclinado. Conforme o pós-operatório vai andando, ele vai normalizando e ficando com a postura mais ereta. Nas cirurgias nas quais nós utilizamos o dreno, vão ter 2 operações que a gente vai precisar fazer com o dreno. Uma é só refazer o vácuo, na qual o dreno está ficando relaxadinho e você percebe que ele já não está mais fazendo a pressão negativa. Então você vai só refazer o vácuo, mas sem desprezar o conteúdo. E na outra, você vai precisar desprezar o conteúdo. Importante que a cada vez que você despreze o conteúdo, você anote quanto está dando. E como é feita essa anotação? Normalmente os drenos que nós utilizamos ou é o dreno tipo uma perinha ou é o dreno tipo uma sanfoninha. Essas anotações, elas vão ter um volume ali na pera ou na sanfona, vão ter o volume escrito, mas elas são feitas, calculadas com o dreno relaxado.
Então você precisa relaxar o dreno, olhar quanto está dando e anotar. Lembrando que cirurgias na qual a gente tem lateralidade, como no caso da mama direita e mama esquerda, precisa anotar mama direita e mama esquerda. E a anotação ela é fechada por 24 horas, porque a referência que o cirurgião tem para decidir retirar ou manter o dreno é 24 horas. Então você precisa anotar 9 da manhã, 10 da noite, 9 da manhã. Então escolhe um horário que fica legal para você, que você já percebe que você esteja acordado, que é um horário que você ainda está bem, para você fechar a anotação cada dia. Pessoal, então essas são as principais orientações pós-operatórias. Qualquer dúvida é só entrar em contato e uma boa recuperação.